Vida e Ensinos, capítulo 29. Ciladas de Satanás. Vi que Satanás mandou seus anjos armar ciladas especialmente contra aqueles que estavam esperando a segunda vinda de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira, e assim poderia contê-las. Ele disse: odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando nossos súditos para guardar a odiada lei de Deus. Saiam e façam com que os que possuem de terras e de dinheiro se encham de preocupações. Se puderem fazer com que eles coloquem as afeições nessas coisas, ainda os deteremos. Poderão dizer que creem no que quiserem. Apenas os façam cuidar mais do dinheiro do que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentem-lhes o mundo em sua forma mais atrativa, para que o amem e idolatrem. Devemos conservar em nossas tropas todos os meios de que pudermos dispor. Quanto mais recursos os seguidores de Cristo dedicarem ao seu serviço, tanto mais prejudicarão nosso reino ao conquistarem nossos súditos. Quando celebram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Portanto, sejam muito aplicados. Promovam perturbação e confusão se for possível. Destruam o amor de uns para com os outros, desanimem e enfraqueçam seus pastores, pois nós os odiamos. Apresentem toda desculpa plausível àqueles que têm recursos, para que não os entreguem. Intrometam-se no assunto de dinheiro se puderem, e levem seus ministros às necessidades e aflições. Isso lhes enfraquecerá o ânimo e o zelo. Lutem por todo o palmo de terreno. Façam com que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Enquanto esses traços predominarem, a salvação e a graça estarão para trás. Coloquem todas as atrações ao redor deles, e certamente serão nossos. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Quando alguns tentarem ser liberais, coloquem neles o sentimento de avareza, para que a oferta seja mesquinha. Vi que Satanás executa bem seus planos. Logo que os servos de Deus planejam fazer reuniões, ele está com seus anjos apostos para impedir a obra. Constantemente está colocando sugestões na mente do povo de Deus. Leva alguns de uma maneira, outros de outra, tirando sempre vantagem das más características dos irmãos e irmãs, provocando e incitando as fraquezas naturais deles. Se tem tendências para o egoísmo e a cobiça, ele se coloca ao lado deles e, com todo o seu poder, procura levá-los a ceder a esses pecados que os assediam. A graça de Deus e a luz da verdade podem por um momento desfazer-lhe os sentimentos de avareza e egoísmo, mas se não alcançam vitória completa, Satanás vem, quando não estão sob a influência salvadora, e enfraquece todo o princípio nobre e generoso, e eles julgam que é muito o que se requer deles. Ficam cansados de fazer o bem, e se esquecem do grande sacrifício que Jesus fez para remi-los do poder de Satanás e da miséria irremediável. Satanás tirou vantagem da tendência cobiçosa e egoísta de Judas e o levou a murmurar quando Maria derramou sobre Jesus o unguento precioso. Judas considerou isso como um grande desperdício e declarou que o unguento poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ele não se incomodava com os pobres,
mas considerava extravagante a oferta liberal feita a Jesus. Judas avaliava seu mestre em tão pouco que o vendeu por algumas moedas de prata. Vi que existem alguns semelhantes a Judas entre os que dizem esperar seu Senhor. Satanás os governa sem que saibam disso. Deus não aprova a menor manifestação de cobiça ou egoísmo e detesta as orações e exortações dos que consentem com seus maus traços de caráter. Sabendo que seu tempo é breve, Satanás leva as pessoas a se tornarem mais e mais egoístas e avarentas, e então exulta a vê-las entretidas consigo mesmas, mesquinhas, avarentas e egoístas. Se os olhos dessas pessoas pudessem se abrir, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre elas e rindo da insensatez dos que aceitam suas sugestões e caem em suas ciladas. Satanás e seus anjos tomam conhecimento de todos os atos vis e mesquinhos dessas pessoas e os apresentam a Jesus e a seus santos anjos, dizendo em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo. Estão se preparando para ser trasladados. Compara a atitude deles com passagens das Escrituras, em que esse procedimento é claramente reprovado, e faz zombaria diante dos anjos celestiais, dizendo: são estes os seguidores de Cristo e de sua palavra. São estes os frutos do sacrifício da redenção de Cristo. Os anjos se retiram desta cena com aversão. Deus requer ação constante da parte de seu povo, e quando este se cansa de fazer o bem, ele se cansa deles. Vi que ele se desagrada muito com a mínima manifestação de egoísmo por parte daquele que se diz seu povo, pelo qual Jesus não poupou sua vida preciosa. Toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Semelhantemente a Judas, que vendeu seu Senhor, eles venderão os bons princípios e uma disposição nobre e generosa por um pouco dos ganhos da terra. Todos esses serão, por assim dizer, peneirados, sendo excluídos do povo de Deus. Os que desejam o céu devem, com toda a energia que possuem, cultivar os princípios do céu. Em lugar de definhar pelo egoísmo, seu coração deveria se desenvolver em meio à benevolência. Toda oportunidade deve ser aproveitada para fazer o bem uns aos outros, cultivando assim os princípios do céu. Jesus me foi apresentado como um modelo perfeito. Sua vida era destituída de interesse egoísta e se caracterizava sempre pela benevolência desinteressada.